Fala pessoal, seja muito bem-vindo depois de muito tempo sem postar. Enfim, estamos de volta e vou logo avisando que esse vídeo aqui ele vai ser regravado, porque o que acontece? A gente preparou uma nova estrutura de gravação, tenho preparado novos vídeos e tudo, mas hoje, excelentissimamente hoje, eu não consegui gravar lá no escritório porque eu tava resolvendo umas questões de saúde, mas vamos lá. Bem, nesse vídeo aqui, eu separei uma imagem muito parecida com o que eu utilizei lá no vídeo da Monte Sol, que é o porquê da gente estar fazendo esse vídeo aqui, como eu prometi para vocês. Então, o que acontece? Eu escolhi essa imagem, que ela é muito similar em termos técnicos com aquela que foi usada. Ou seja, eu tenho um fundo branco e eu tenho uma pessoa onde essa pessoa está com uma camisa bem forte, ela está com uma camisa colorida e ela se destaca muito do fundo. Eu tenho áreas muito bem definidas, do que é as altas luzes, do que são baixas luzes, né? Então, o que acontece? Nesse exemplo aqui, funciona super bem, porque eu tenho justamente essa característica que eu falei para vocês. Mas em cenas como essa aqui, por exemplo, já não vai funcionar porque nós temos um fundo azul claro e nós temos uma área de contraste não tão bem definida quanto na cena anterior. Então, nesse caso aqui, eu não preciso matar a cabeça. Basta a gente vir aqui em efeitos, na área de Key, a gente tem nosso velho amigo de guerra, o Keylight, que daí basta você selecionar e basicamente o trabalho tá feito. Então, nesse caso, essa técnica não vai ser interessante. E aquela coisa, essa aqui é uma técnica bem mais antiga e que hoje a gente não usa tanto, mas que é muito importante você saber utilizá-la, porque às vezes, nem toda vez você vai estar num computador muito bom, ou talvez o seu computador ainda não seja o computador que você queira trabalhar. Então, por exemplo, no meu caso, essa cena é uma cena 4K, é uma cena mais pesada. Então, para a gente usar um Rotobrush, que por sinal, a versão 3.0, que é que eu estou usando aqui, melhorou muito, tá realmente muito mais rápida. Mas quando a gente está numa máquina muito mais inferior, a coisa já pesa e já não vale tanto a pena usar, ou você vai perder muito tempo. No caso do vídeo da Monte Sol, eu não tinha esse tempo, a gente tinha que entregar ele com o prazo, estava bem apertado. Então, a gente precisava agilizar muito o trabalho. E nesse caso, essa técnica valeu muito a pena. Você vai usar ela toda vez? Não. Mas há casos que ela vai fazer muito mais sentido e você já vai saber como utilizar e vai decidir aí se vale a pena ou não para o seu job, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo é o seguinte, eu já renomeei ela aqui para vídeo base e agora vamos duplicar, porque tudo que a gente vai fazer aqui no vídeo de cima. Eu vou renomear ele aqui para alfa, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer é a seguinte, vamos transformar ele para preto e branco. Daí, eu venho aqui em efeitos, Color Correction e agora em Tint. Olha só de transformar em PB, a gente já consegue ter uma referência do que vai ser o nosso mapa de alfa, né? Se você trabalha com Photoshop, você já está acostumado bastante a utilizar esse termo aí, tá? Então, agora o que a gente vai fazer? Eu vou utilizar um pluginzinho muito antigo chamado Levels, tá? E agora, aqui não tem muito o que fazer, gente. Essa técnica, ela é legal porque assim, ela parece difícil, mas ela é muito simples. Eu vou apenas aumentar aqui as altas luzes, tá? Aqui um pouquinho as baixas, ó, ela já vai escurecendo. A ideia é que eu deixe toda a pessoa completamente preto. Por quê? Deixando totalmente preto e branco, a gente só inverte as cores na hora de gerar um mapa de alfa. Então, eu vou aqui, vou deixar mais enterradinho um pouquinho. E agora, olha, aqui no gama, que são esses médios, eu vou aumentando, até tirar completamente todos esses detalhes. Então, a gente vai aumentar, olha. Aqui foi um pouquinho, só que vê que já invadiu aqui, olha. Daí basta eu afastar um pouquinho mais e ela já basicamente fechou. Aqui nós temos um problema que são esses detalhes de dente que funde com o fundo, né? Então, para isso eu posso ou aumentar mais um pouquinho, só que você percebe que por mais que aumente, ele pode ficar ainda algumas coisas. Nesse caso em específico, tem uma forma muito rápida de a gente resolver que é a seguinte, se você perceber,
Dentro dessa área aqui, nós temos esses 3 pontos que eles vazam. Daí eu posso apenas duplicar de novo, você vai entender por quê. Daí eu posso apenas duplicar de novo esse vídeo. E agora o que é que eu faço? Eu vou criar aqui uma máscara simples mesmo, pode ser redonda, pode ser quadrada. E agora aqui dentro eu vou colocar um efeito também antigo chamado Fill. Ou seja, agora eu vou pintar isso aqui, tá? E basicamente foi resolvido. Agora eu só preciso duplicar essa máscara, botar ela para cá, ó, e vou aumentar ela para esse cantinho. E agora a gente tem nossa imagem completamente limpa. Nesse caso, a gente não vai precisar fazer nenhum tipo de tracking, nenhum tipo de keyframe, porque a imagem basicamente já ajuda muito o que a gente precisa. Então, basicamente aqui temos resolvido, né? Olha que ela deu uma vazadinha aqui, então a gente pode só aumentar, trazer ela um pouquinho mais para cá, ó. Vamos ver, funcionou super bem. E agora, como é que a gente transforma isso aqui em mapa de alfa? É muito simples. Eu vou selecionar os 2 vídeos e agora vou transformar isso aqui numa pré-compose, tá? Vou deixar aqui em Move All Attributes e Adjust to Composition. Aqui, ó, vamos botar aqui alfa. E agora, gente, vem a parte simples. Clico para fazer o alfa, tá? E agora, ó, vou inverter. Só que quando eu inverti, ele fez o que é por padrão. Onde está preto vai ser totalmente transparente, onde está branco vai ser totalmente visível. E aqui basta eu inverter a seleção e voilá, nossa seleção já está pronta. Então quando você tirar aqui o alfa, olha só, ele vai te mostrar tranquilamente. Qual que é o problema? Essa técnica, como é uma técnica mais básica, ela gera, às vezes, não toda vez, mas ela gera essa linhazinha aqui, tá vendo? Então assim, como nós vamos utilizar um fundo branco, isso não vai ser problema. Vamos colocar aqui um fundo branco, tá? Ok, então nós não vamos sentir, mas caso você precise usar um fundo colorido, isso já fica mais visível, né? Mas como não é o caso nesse sentido, que foi a mesma coisa que eu usei no outro, e por isso que eu usei essa técnica, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou até colocar aqui um fundo colorido, vamos colocar aqui um fundo laranja, vou pegar aqui um fundo mais mesmo, a cor da blusinha dela, tá? Vou colocar aqui para trás, olha só, a gente já começa a perceber. Daí, vou criar uma máscara, vou inverter essa máscara e agora só aumentar o feather dela para a gente poder fazer um gradiente um pouquinho mais forte. Bom, gente, quando a gente coloca o fundo colorido, a gente vê que realmente aparece um pouquinho essas arestas que eu falei para vocês, mas que eu vou deixar para um próximo vídeo. E deixa aqui nos comentários se vocês gostariam de saber, se vocês sabem como resolver essa segunda parte aqui, que é um pouquinho mais avançada. Mas e aí, o que vocês acharam? Não é fácil? E agora, caso você queira, basta colocar os elementos por trás, colocar os elementos pela frente, aí vai depender da sua criatividade e da necessidade do job, como foi que eu fiz lá no vídeo da Monte Sol. Mas agora você já sabe como é que foi feito e acompanhou aí passo a passo de como fazer esse efeitinho aqui. E aí, curtiram?